Olá, pessoal! É um grande prazer estar aqui com vocês de novo, né? Nós falamos no último episódio com a nutricionista Fernanda, falamos tudo e hoje eu tenho um grande prazer, como sempre eu tenho, de trazer aqui no meu podcast, de ter a honra e o orgulho de trazer um profissional extremamente gabaritado, extremamente competente, que é formado na minha faculdade. E o mais importante disso, meu amigo, nós vamos falar com o Dr. Marcelo Sedan. Ele só é cirurgião geral do Hospital Sírio-Libanês, ele só é instrutor de cirurgia robótica, ele só é coordenador do curso de eletrocirurgia. Marcelo, eu fico muito agradecido de você estar aqui hoje. E eu tenho, além de tudo, um motivo mais especial ainda, que eu nem sei se você lembra. Você ajudou muito um membro da minha família no momento que a gente mais precisou. Foi quando você indicou um colega seu para poder ajudá-lo. Esse tipo de coisa a gente não esquece, né? Porque até para você pode ter sido uma coisa simples, mas foi uma coisa que impactou muito grande na vida desse meu familiar. Então hoje eu estou aqui feliz por vários motivos e principalmente por esse é um dos motivos também de você estar aqui. Obrigado por você ter vindo e aceito. Isso. É um prazer, Renato, meu veterano da faculdade, foi meu sextonista. Vocês viram que eu dei clotinei de novo, né? Vocês estão percebendo, só vocês verem que ele parece muito mais velho do que eu. Eu tô brincando. Isso não estava marcado, eu não gostei, então isso aí vou descontar nas perguntas. Mas é um prazer estar aqui, conte sempre comigo, é um prazer bater palma pro seu sucesso. E, pessoal, então tenho muita intimidade com o Marcelo, né? Então vocês vão ver aqui que é Marcelão, tudo, porque a gente é muito amigo. Marcelo, nós estamos tendo... Você me corrige se eu falar besteira aqui, hein? Também a gente corta se eu falar besteira. Né? Tô brincando, pessoal. Tudo que aqui fica, viu? A gente não corta nada, não. Nós estamos tendo uma pandemia de obesidade, né? Você vê que eu vi esses dias, não sei aonde, no Instagram, onde que eu vi, comparando filmagens da década de 30 e 40 Estados Unidos com agora, né? E eu vou além do mais, nós estamos tendo uma pandemia de obesidade e uma epidemia de gastroplastia, de bariátrica. Queria saber a sua opinião. Meu raciocínio tá certo? Tá errado? É por aí? O que você acha? Aqui o convidado, a gente pressiona ele, tá? Não vai achando que eu só vou perguntar coisa fácil aqui, não, que eu vou te pôr contra a parede, tá? Não, tranquilo. Acho que a obesidade não pode nem mais falar que é a doença do futuro. Uma coisa atual. Quando você vai ver hoje em dia, você tem diversos fatores que influenciam isso. Desde do nascimento, onde você tem uma cultura de introdução de alimentação diferente, uma cultura em que, às vezes, se não tem o acompanhamento de um bom pediatra para estar orientando, justamente a mudança... Fala mal de pediatra aqui não, hein? Não, a pediatria... Senão você não vai para casa. Pediatria está em casa, Cuidado que você fala mal de pediatra aqui. Mas a ideia é, puxando para a pediatria, justamente de você estar orientando a mudança de padrão de alimentação, às vezes, dos pais, para poder introduzir uma boa cultura de alimentação aos filhos. Se os pais não têm um padrão de cultura alimentar, como que ele vai passar para o filho? Exato. Não tem como a criança de 2 anos ter uma reclamação de que ela só come besteira, sendo que só tem besteira na casa para poder se alimentar. A criança de 2 anos não vai no mercado, não faz escolhas do que comprar. Rapaz, você tá falando igualzinho o padre Marcelo Monge falou no primeiro episódio. Ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, ó, como você vai... Mais ou menos assim, né? Se a criança nunca experimentou, como você vai falar que aquilo não é bom, né?
né? Se uma criança foi criada com fast food, como você vai falar que ela não gosta de comer salada? Uma coisa interessante isso que você Sim, falou, né? e a ação vale muito mais do que a palavra, né? Sim, sim. Não adianta nada você falar pra criança, você tem que comer salada, você tem que comer carninha, e quando E o seu você... prato tá com O seu prato não tem nada de salada nada e de você salada, né? faz careta quando te oferece. Você tem que comer, moleque. Você fala que ele tem que tomar água e você serve pra você Coca-Cola. Falando que, mostrando que você tem prazer com a Coca-Cola e que pra ele é proibido, você só vai criando desejo e perversão do apetite. Poxa, você tá indo lá no cerne do problema, né? Sim, Isso é e você interessantíssimo. tem uma cultura alimentar hoje que favorece fast food, como a Fernanda estava falando, favorece alimentação não tão saudável dessa forma, cheio de conservante, com um estilo de vida com certeza mais sedentário. Eu lembro quando eu precisava ir comprar alguma coisa para minha mãe no mercado, que eu era pequeno, eu ia a pé. Sim, Hoje em dia, você vê a pessoa pegar o carro para andar 3 Sim, quarteirões sim. e estacionar 2. essas pessoas que fazem isso, vai na padaria de carro, absurdo, eu acho absurdo. E aí você tem várias coisas no dia a dia mesmo que você deixa de gastar energia, que você muda estilo de vida. Quando eu era pequeno, a televisão era o seletor. Então, você Nossa. queria mudar de canal, você levantava, Sim, aumentava o volume, Não. abaixava o Olha volume, como que a gente tá velho, rapaz, como a gente tá mudava de velho. canal. A TV na minha casa era aquela que virava assim, ó. Seletor, Né? Que virava seletor. lá o negócio, né? Depois veio o controle remoto. Era sobe, desce e liga e desliga. Seletor. E nisso, pequenas coisas do dia a dia mesmo. Telefone. Telefone. Tinha que levantar pra atender. Telefone. Muitas vezes, você, além de você levantar para atender, não era toda a casa que tinha telefone, né? Né? Eu lembro que na minha rua, quando eu era rapaz, pequeno, verdade. Orelhão. orelhão, e assim, você tinha um da rua que tinha telefone, Sim, 2 vizinhos não. E quem Então tinha te era o ligavam, exato, ligava na tua casa ou ligava na casa do vizinho para poder te chamar. Nossa, rapaz, agora você foi longe, hein? Olha, tá me trazendo umas memórias aqui. Meu filho tem 14 anos, viu o orelhão há pouco tempo atrás e falou: o que é isso? É orelhão. Eu desci do carro, fui lá mostrar pra ele o que era e falou: não, você tá de brincadeira, né, pai? Você tá de brincadeira que vocês faziam isso. Vou te falar mais, eu lembro quando eu era pequeno que a Essa gente conversa tá ia... ficando nostálgica, irmão. Sim, eu Tá lembro dando quando um eu era negócio. pequeno, a gente ia viajar pro Rio, lá pra região de Angra, e meu pai, pra avisar o meu avô que tava tudo bem, a gente ia na Telefônica pedir ligação, lembra disso? Nossa, meu Deus. A gente ia do na céu. Telefônica pedir, falava com a Tele- telefonista, Não. que era um PABX, pra ligar pra São Não Paulo. sei se você lembra, não era telefônica, era CTBC. Era, Companhia Telefônica Borda do Campo. era ficha aquela mesma vinha época assim. que as pessoas investiam em linha telefônica. Nossa, Que hoje verdade. te ligam o tempo Fica inteiro lá no na celular, fila. oferecendo número de celular. É. Antigamente você comprava e botava pra alugar Não, como forma de renda. pessoal, era investimento, né? Era investimento. Falava assim, esse cara é rico, ele tem mais de 10 linhas telefônicas, como se fosse 10 prédios. Era linha telefônica. Olha, tá velho, tão velho, hein? Nossa, mãe, vai. Exato, e aí, com toda essa mudança de padrão, você tem uma mudança de padrão cultural entre as pessoas. Então, nesses filmes é bastante interessante você ver em rede social, quando filma Cidade de Nova York, filma Avenida Paulista, no começo do século, todo mundo magrinho, todo mundo Magrinho. esbelto. Terno e gravata, Todo mundo as esbelto. mulheres de chapéu. E hoje em dia você tem uma prevalência em alguns países mais do que 50% de sobrepeso. O Brasil tá Muito nessa próximo faixa? disso. Se eu não me engano, o último índice que eu vi, ele estava chegando à obesidade próximo de 30% e Meu sobrepeso Deus mais do que 50%. A gente estava copiando o padrão americano, né? Verdade. A gente copiou o padrão Muito, americano. muito Em vez de parecido, copiar né? uma alimentação mais saudável, Japonesa. mediterrânea. Verdade. Mediterrânea. Você vê Verdade. que a comida mediterrânea, junto à Itália, eles consomem muita massa e não são tão obesos. Era pro italiano todos serem obesos, né? Exato, exato. Que a gente tava falando no episódio semana passada, da Fernanda, do carboidrato, né? Exato. O italiano come carboidrato pra caramba, e nem todo italiano Estilo é de gordo. vida. Você vê que eles têm uma cultura de caminhar bastante, de andar bastante de bicicleta. Então, obviamente, isso tá falando, você foi, puta, muito legal isso que a gente tá falando agora, porque você foi lá na origem do problema, né? Olha para vocês verem só como é interessante. Aqui a gente não combina absolutamente nada e não sabe o que eu vou perguntar, pessoal. Nós começamos falando de bariátrica e o Marcelo foi dar a explicação lá na origem do problema, que é esse estilo de vida diferente, né? E a gente tem uma tendência como ser humano a buscar
a explicação, a solução mais fácil. E mais rápida. Eu sempre brinco no consultório que a gente é a pessoa mais fácil da gente enganar. A gente acha o motivo que justifica. Sim. Para a gente tentar achar uma pílula mágica, uma pílula vermelha ou uma pílula azul que vai mudar a nossa vida. Uma injeçãozinha, é como que eu falo, né? Eu até falei isso aqui em outros episódios. O paciente chega pra você às vezes falando assim: ô doutor, não fica bravo comigo, não fica nervoso, mas eu não fiz o exame. Eu falo, mas quem tem que ficar bravo com você é você, não sou eu. Exatamente. Né? Exatamente. Não vou ficar bravo com você. E voltando à cirurgia bariátrica, eu acho que o maior benefício de você ter um bom resultado pós-operatório é você ter um bom preparo pré-operatório. Então, hoje, essa cultura que é muito motivada pelas próprias seguradoras em você fazer atendimento em massa, em fazer grandes volumes de atendimento, massifica todo mundo e, às vezes, não orienta adequadamente a pessoa que vai ser alvo do procedimento. Não é incomum, às vezes, a pessoa já chegar na primeira consulta falando que está com tudo pronto e ela quer Isso que eu ia te operar. perguntar, ela chega assim pra você? Chega. Doutor, já fiz todo o pré-operatório, tá tudo aqui, eu quero vir fazer a bariátrica. Sim, eu já atendi. O problema não é dinheiro. Sim, eu já atendi paciente que veio passar no pronto-socorro, falar que nesse final de semana ela teve coragem de operar e que ou ela opera naquele final de semana, ou ela não vai ter coragem mais e não vai mais operar de bariátrica. Como se fosse uma coisa que você resolve trocar de roupa. Eu acho que a cirurgia bariátrica ela é uma mudança de cultura de vida em que começa muito antes da própria cirurgia. Se ele não entende as mudanças que vai ter no organismo, se ele não entende as mudanças que ele vai ter que ter de estilo de vida, ele vai acabar trocando a doença da obesidade por uma desnutrição crônica, ele vai trocar a doença da obesidade por um quadro, às vezes, psiquiátrico Ele tem associado esse por... entendimento quando chega pra você, antes de passar por passar por essas, sem fazer isso previamente? Ele tem noção? Eu acho que a massificação do atendimento no geral induz você a não ter essa noção, junto com a mídia hoje, a rede social, ela transveste essa imagem de você fazer cirurgia bariátrica de uma forma muito simplória, como Sim. se fosse você literalmente trocar de roupa. Sim. E na verdade é uma mudança gigantesca no teu estilo de vida, uma mudança gigantesca no teu organismo que acontece, que ou você segue algumas regras, ou você vai acabar trocando uma coisa por outra. Eu sempre brinco no consultório que você mudar a cultura alimentar, você muda o conceito de comida. Na verdade, comida não é comida. Comida é um remédio, que existe uma dose certa e existe um horário certo que você tem que fazer. Se você come no horário errado, se você toma um remédio numa dose errada, você não vai ter a cura da tua doença e você pode trocar por outras doenças. O paciente chega para você lá com MC, vamos colocar um MC, 37, falando desse estilo, doutor, eu tô aqui, tudo pronto, eu quero fazer a bariátrica. Como você conduz daí para frente? Porque eu fico imaginando na sua cabeça, fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Esse cara, uma comparação, esluxo aqui mais ou menos, é o paciente que chega para mim com 30 anos quer tomar Viagra, tá com disfunção erétil. É muito difícil pra gente. Pra você, como que funciona isso? Eu acho que sempre que você, de alguma forma, pergunta, às vezes até sabendo a resposta, mas que você coloca de uma forma com que ele tem que organizar o pensamento para te contar uma história, ele mesmo começa a olhar onde ele errou. Então, o paciente, por exemplo, que chega na primeira consulta falando que tem 37 de MC e tem uma comorbidade e ele está pronto para operar. Eu sempre falo que para entender qual procedimento é mais adequado para ele, para entender que mudança de estilo de vida, que técnica que você vai usar, eu tenho que conhecer ele um pouco mais. Além de conhecer o dia a dia dele, literalmente eu faço isso para quem já passou ele em consulta sente meio comigo. frustrado? Eu acho que talvez eu frustre um pouco mais a expectativa, mas a partir do momento que ele sai da consulta entendendo que realmente houve um interesse de que ele melhorasse de qualidade de vida, melhorasse a perspectiva dele de vida, ele vira seu parceiro normalmente. Quem não tem esse entendimento, que não vira o parceiro para entender isso, eu também não quero como meu paciente. E outra coisa, né, Marcelo? Esse paciente, se ele não ouvir se ele não ouvir aquilo que ele quer ouvir, vai ter outro que vai fazer. Eu não tenho problema quanto a isso, não. Eu acho que eu brinco que
principalmente para bariátrica, é um casamento. Sim. É um casamento que você vai ter momentos que você talvez não concorde, né? Vai ter momentos que você valoriza muito, mas que você tem que prezar por uma boa relação, porque é o que vai te dar saúde o resto da vida. Sim. Então, no seguinte sentido, de você tem sempre uma perspectiva de melhora, você tem algumas coisas que você tem que fazer o acompanhamento durante o teu pós-operatório de bariátrica a vida eterna, seja com o cirurgião que te operou, seja com a equipe multi, que está idealmente com todos, para você ver do ponto de vista de comorbidades associadas, do ponto de vista nutricional, por melhor que seja, você sempre pode melhorar, do ponto de vista de adaptação do teu estilo de vida, e nada mais fácil de o paciente ter essa noção do que você fazer ele falar. Então, eu sempre uso o mesmo argumento. Eu falo, olha, se eu fosse agora diretor do Globo Repórter, me conta a tua rotina, o que vive, Hoje o que no come. Globo Repórter você vai ver. Bariátricos, por que querem fazer? O que está acontecendo então, hoje no no momento Globo que ele vai Repórter? te narrar, que hora que ele acorda, o que ele toma de café da manhã. Daí falar, puta, eu veio pra operar o cara que parece psicólogo mesmo. Ele mesmo já olha pra você e fala, no café da manhã, eu não tenho fome, eu só tomo café preto. Eu falo, você não só toma café preto? Quando você vai pro resort que tem aquele café da manhã fantástico, É você só também café só toma preto. café preto. Entendi. Você não tem fome na parte da manhã. Ele mesmo dá risada, não, é que Não, não eu é bem acordo assim, corrido, e Não é aí bem não tem assim. tempo. E ele mesmo vai entendendo que é falta de programação de vida dele. Uma vez um paciente falou assim pra mim, não, eu já tinha uns 50, ele já tinha uns 50 anos, não, doutor, tô com disfunção erétil, papará, tirei, e sempre eu pergunto o relacionamento, ele foi bem assim, por cima. Daí ele voltou, ó, doutor, esses Cialis viraram uma porcaria, não sei o que, não sei o que lá, piriri, pororó. Daí depois eu dei uma forçada e falei, não, doutor, meu casamento tá a ponto de terminar, a gente não se gosta mais. Eu falei, pô, Não é foi um remédio. remédio que Não não é tá remédio. fazendo efeito, né? Não é remédio. Eu não posso aqui explanar algumas coisas em relação à cirurgia bariátrica, uma questão profissional. Mas eu estou muito preocupado, porque já chegou aos meus ouvidos, parcela então, de alguns colegas, graças a Deus são alguns, de falarem para o paciente assim, você não está no MC adequado, engorde mais um pouco para você entrar no MC. Por que nós estamos falando isso, pessoal? Porque para o convênio, a cirurgia bariátrica, ela tem uma coisa chamada DUT, diretriz de utilização. Se o paciente não obedecer os critérios que o governo, entre aspas, estabeleceu, o convênio não vai liberar a cirurgia. E aí que eu acho, Marcelo, que está um grande problema, que tem alguns colegas, e aí eu falo que estão envolvidos, médicos, psicólogos, né, que você vê que é muita forçação de barra. Mas eu acho que assim Tô errado? como... Não, E corrige acho que... aí, pô, se estiver errado. Eu acho que... Corrige nada, rapaz, isso é meu calouro. como Vai levar slot aqui. Como diz a filósofa, minha esposa, o mundo tá mal frequentado. Essa frase explica quase A esposa do tudo. doutor Marcelo, em breve ela estará aqui também, que ela vai falar sobre vários assuntos ligados aí às crianças, vai. O mundo está mal frequentado. Então, acho que, assim como qualquer profissional, independente de ser médico ou não, você vai formando tua roda de confiança. Então, quando você pede para seguir as coisas do próprio DUT, que você tem que ter avaliação multidisciplinar, você tem que ter uma comprovação de que um profissional acompanhou a tentativa de tratamento clínico durante 2 anos e houve insucesso desse tratamento, você acaba orientando para que ele passe especificadamente em profissionais da tua confiança. Sim. Isso cerca de você ter indicações inadequadas, isso cerca de você ter ausência de informação, que o paciente não é culpado por não saber a determinada informação. Às vezes ele vai buscar o profissional justamente para saber isso. Sim. Normalmente é isso. E quando você faz um bom preparo pré-operatório, a chance de você ter um sucesso maior pós-operatório é muito melhor. Isso não só para bariátrica, mas para qualquer tipo de procedimento. Acho que cada vez mais eu quero no meu consultório pacientes parceiros em que abrace a ideia de fazer
essa mudança de estilo de vida, e os que não se adequam a isso, sinceramente, não Sim. é o meu consultório que eles vão Não é o perfil procurar. de paciente que você Exato. quer. Porque assim, gente, assim como vocês também querem ter um perfil de médico, e nós, eu como paciente também quero ter, quando eu vou procurar um médico para passar com um determinado médico, eu quero que ele tenha o perfil que eu quero. Mas o médico também. Ele quer ter o perfil de paciente que ele quer. Então, por exemplo, se você quer fazer uma bariátrica e você passou em consulta com um determinado médico, ele mal conversou sobre a sua vida, ele já foi falando que a bariátrica para você é a melhor solução, toma cuidado, entendeu? Porque às vezes você está indo num profissional que está visando o dinheiro que ele vai ganhar ali. E o Marcelo falou, não são todos, graças a bom Deus. Tem Marcelo como inúmeros, a grande maioria dos médicos que fazem essa cirurgia são médicos honestos, mas infelizmente, como qualquer profissão, tem forçação de barra ali tremenda. Sim, acho que é por aí. Por aí, Acho que é por aí, não só para bariátrica, é o que eu te falei, acho que para tudo, para qualquer tipo de cirurgia. Você é uma referência em cirurgia robótica. E não adianta você falar que não, porque eu já conheci um médico do Sírio-Libanês. Ele é meu colega, no encontro ali direto. E ele é um médico assim, bam no que ele faz. Não vou falar o nome, você vai ficar me perguntar e eu não vou falar. E ele falou assim, foi o Marcelo que me ensinou sobre cirurgia robótica. Fala a sua história com a robótica. Você tem um robô na sua casa? Fala a Não, verdade. gostaria muito. Você tem um robozinho que você treina na Gostaria sua muito. casa lá. Eu gostaria que tivesse um robô na minha casa e tivesse uma rede de internet que favorecesse eu estar fazendo à distância, mas ainda não tem. Ainda não tem. Acho que no futuro... Calma, vai ter. No futuro vai ter a rede. Ó, eu só duvido que eu tenha um robô em casa. Se o Jornal Nacional for fazer se eu ver uma reportagem sua no Jornal Nacional falando que você tá operando um paciente lá em Roma, em algum lugar, e você não falar pra mim, você vai ver. Mas você sabe que, Vou por ficar pé da exemplo, vida. uma das limitações de você fazer a cirurgia desse jeito hoje é justamente os limites de rede. Eu ouvi falar também. Mas dizem, eu não fui até lá comprovar, mas o que eles mostram é que, por exemplo, o 5G na China já permite com que você faça a cirurgia à distância até 60 km praticamente sem delay. Falaram pra mim que o nosso 5G na China seria o 3G, coisa desse tipo que eu já ouvi falar. Meu Deus do céu. Mas eu quero que você conte a história da sua robótica. Você tinha robozinho quando você era pequeno? Você ganhou aqueles robozinhos? Não, mas eu gostava de videogame. 2008, quando não existia ainda a cirurgia robótica no Brasil. Chegou quando, Marcelo? Chegou em 2008. 2008. A primeira cirurgia foi feita lá no Ninguém Sírio. falava nada de robótica, não tinha nada. Você via bastante trabalho de robótica. Não, mas tinha fora. nos Estados Unidos, já tinha Estados Unidos, as plataformas lá. Sim. Mas não se tinha nada, não tinha nenhum console, nada de robótica aqui no Brasil. Em 2008, por uma série de oportunidades, eu tive a sorte de ir junto com alguns médicos do Sírio-Libanês, fazer um curso de cirurgia robótica fora. A gente foi para Houston e o próprio hospital acabou optando por investir nesse modo cirúrgico, justamente entendendo que era o futuro, que era uma coisa que trazia efetivo benefício para o paciente. E além de comprar o primeiro robô, ele montou o primeiro centro de treinamento na América Latina. Foi no Sírio o primeiro robô? Foi o primeiro robô e a primeira cirurgia foi no Sírio. No dia seguinte, a primeira cirurgia foi no Einstein. São irmãos, né, gente? É bíblico isso. A primeira, teoricamente, se você for ver em ordem cronológica, foi feita no Sírio. Assim. Foi o primeiro robô que chegou, foi a primeira cirurgia que foi. Já pensou os preparos? Corre, marca essa cirurgia. Puta, o Sírio foi hoje, amanhã é a nossa. Mas essa eu acho que é uma. Mas isso é uma coisa. Uma competição excelente que você. Quem vai ganhar é o paciente. Exatamente. É uma competição por excelência. Os dois são excelentes hospitais. É uma competição por excelência. Eu atuo nos dois hospitais, opero nos dois hospitais, mas tem um vínculo mais forte no próprio Sírio-Libanês. A sua história é mais assim com o Sírio, né? Sim, eu entrei para uma equipe em 2006, para uma equipe do Sírio. Nossa, 2006. 2006. A gente fazia a retaguarda do pronto-socorro, além de fazer cirurgia eletiva. Por estar nessa equipe, eu tive a oportunidade de fazer o treinamento em 2008. Quanto tempo foi que vocês ficaram treinando lá?
A gente foi para fazer a capacitação de cirurgia robótica e assistir algumas cirurgias. Eu acredito que a gente deve ter ficado lá pelo menos uns 10 dias. 10 dias. Pelo menos uns 10 Pauleira, dias. treinamento. Foi, a gente fez o treinamento que era o treinamento padrão americano na época. Mas para você, que já tinha laparoscopia, foi difícil? Falo esse meu discurso até hoje, assim, eu acho que a robótica ela tem duas características. A robótica em si, você operar, é muito parecido com a cirurgia aberta. O fato de você manipular os Sim. tecidos, o fato de você movimentar suas mãos para dar o ponto. Você ter o conhecimento da cirurgia laparoscópica facilita muito para duas coisas. Para você entender a anatomia endoscópica, porque é diferente de você ver uma barriga aberta e você ver Justamente. através da câmera. Segundo, que você não tem o grande estresse, que é uma das grandes complicações da cirurgia minimamente invasiva até hoje, que é a passagem de trocáter. Se você já está acostumado a passar trocáter na laparoscopia, você não está tendo todo um estresse, além de aprender um meio cirúrgico a mais, de você passar o trocáter, que pode ser mais estressante para quem não está acostumado Pessoal, a fazer. quando o Marcelo fala passar o trocáter, é aqueles furinhos lá que faz na barriga. Passar Para entrar com a câmera. É como se você passasse um meio para você ficar trocando Sim, de é os pinça. buracos lá, é os buracos. Exato, exato. Então, para quem faz cirurgia Você fala tudo laparoscópica... elegante, eu já venho e já descamba a cirurgia. Já. Não, que isso. Para quem faz cirurgia laparoscópica, eu acho que a robótica ela se torna mais fácil em algumas coisas nesse aspecto, mas ela, para quem já faz bastante, tem alguns vícios de movimentação das mãos, movimentação dos braços na cirurgia Pode atrapalhar. laparoscópica que atrapalha às vezes. Mas o cirurgião, ele pode partir, um cirurgião que não faz laparoscopia, partir direto para robótica? Pode. E por não ter esses vícios... Por não ter esses vícios. Poxa, então, que legal. Principalmente no começo, em 2008, a gente pegou bastante cirurgião bastante experiente, em que não tinha entrado na época para fazer curva de cirurgia laparoscópica, fazia com excelência a sua cirurgia, mas bastante pelo meio aberto, e viu a perspectiva justamente de na robótica você passar a fazer a cirurgia minimamente invasiva, mantendo o seu grau de excelência no seu atendimento. Então, foi muito legal essa parte. Quando o Círio adquiriu o primeiro robô e fez a primeira cirurgia, ele decidiu que ia fazer o primeiro centro de treinamento, adquiriu um segundo robô para ser para o centro de treinamento. E o David, que era o responsável por todos os centros de treinamento fora dos Estados Unidos, ficou um tempo aqui no Brasil. Eu acabei pegando contato com ele por estar acompanhando ele em vários treinamentos e procedimentos lá no Círio, e no final das contas ele acabou convidando para representá-lo aqui no Brasil. Fui para Estrasburgo, na época que minha esposa estava grávida ainda, Puxa 2008. vida. Fiquei um tempo... Nossa, a Ju tava com quantos meses? A Ju, acho que foi por volta de... As meninas nasceram em novembro, eu fui acho que em agosto. Caramba, quanto tempo você Você ficou? Fiquei lá próximo de umas 3 semanas, depois o pessoal de Estrasburgo veio. A Ju aqui pro falou, Brasil. volta que a coisa aqui tá chegando. E a Ju, pequenininha, com 2 na barriga, ficava literalmente sem ar. Literalmente sem ar. Gente, a Ju tá assistindo isso aqui, nós vamos levar catacada. Não só a Ju, mas as 2 menininhas que estavam na barriga também. Então, nós vamos levar uma catacada quando sair daqui. E aí, o que acontece? Quando a gente fez o treinamento lá, eles vieram aqui para o Brasil com a gente para acompanhar os primeiros treinamentos e ver se estava no mesmo padrão. E a partir daí a gente ficou como o primeiro sem treinamento na América Latina. Tive a sorte de, durante Então, 2008, todo mundo que queria aprender robótica na América Latina era direcionado tinha que ir pro Círio. Era Não era direcionado no Einstein, era no Círio. O Einstein não tinha Sem treinamento. Então, todos esses cirurgiões daquela época começaram a fazer robótica, aprenderam no Círio. Que fizeram o treinamento deles, a capacitação deles aqui no Brasil. Vieram Podia fazer fora essa capacitação? Podia. Tá, Mesmo jeito que eu tinha feito, podia ser feito fora, mas o problema era justamente você conseguir vaga para fazer fora. Entendi. Porque tinham poucos centros de treinamento nos Estados Unidos com uma demanda gigantesca. Todo mundo queria fazer. Uma demanda gigantesca. Então, a grande maioria acabou treinando aqui com a gente. A gente foi o centro de treinamento de referência da empresa de 2008 a 2012. Era o Da Vinci? Da Vinci. Era o Da Vinci S na época.
A gente foi o sem treinamento de referência. Da20 é a plataforma do robô que era chamada, pessoal. Exato. A gente foi. Por que será Da20, né? É engraçado. Ele quase não tinha talento. Quase não tinha talento, Leonardo. O Léo. O Léo. O Léo. A gente foi o sem treinamento de referência da empresa até 2012. Em 2012, a empresa lançou uma nova versão. O robô vai começando aí a virar um iPhone, que a cada 3, 4 anos ele vai atualizando. O primeiro tá lá jogado, lá no fundo. Lá. O primeiro robô do Sírio, do sem treinamento, hoje está no Museu do Sírio. Então, para quem acha que cirurgia robótica é uma coisa do futuro, eu falo sempre que é do passado, porque ele já está no museu. Do céu, como que pode uma coisa dessa, O primeiro modelo já está no museu. O primeiro, ó, não quer doar pro SUS, não? Não, a gente agradece lá, pô. Acho que seria fantástico, mas o problema é que a empresa foi... Não tem mais peça, né? É igual celular, né? Exato. Você vai comprar a empresa coisa, hoje não tem mais. além de não fabricar mais a peça, o instrumento ele vem com um chip que ele se inutiliza depois de tantos usos. Então, por exemplo, a pinça da robótica, velho, que a gente atua no centro cirúrgico, a grande maioria das pinças, ela permite 10 cirurgias. A partir de 10 cirurgias, ele reconhece que aquela pinça já fez as 10 e não permite com que você utilize. Então, a partir do momento que você não tem mais equipamento daquele modelo para vender, ou você compra um novo modelo do robô, ou você não faz mais cirurgia robótica. Sim. Por isso que eu brinco que virou um iPhone que ele vai se atualizando. Tô querendo comprar um Fusquinha, olha aí, ó, já para ficar esperto. A diferença é que o robô custa 3 milhões e meio de dólares. O Fusquinha custa 30 mil. Mas em 2012, por uma questão de negociação da empresa com o próprio Sírio, houve uma mudança de direcionamento. Eles referenciavam a partir daí Bogotá como centro de treinamento da América Latina. Por quê? Teve alguma explicação? Eles lançaram o robô Da20 SI, que teve uma... Da20 SI é o que veio depois do Da20. Veio do Da20 S, que foi o primeiro que veio aqui no Brasil, aí eles lançaram o modelo SI. E a atualização do modelo do S para o SI foi a colocação do clutch, que é um botãozinho junto ao dedo, para você facilitar a tua movimentação. O resto ele era praticamente igual à sua função. E a gente não via sentido em fazer um investimento de mais 3 milhões e meio de dólares e você só ter uma mudança de um botão. E aí, como a empresa exigia que fosse o treinamento feito no modelo mais moderno, a gente aceitou que não seria mais o centro de treinamento de referência, se tornou Bogotá, mas a gente continuou fazendo os treinamentos internos. Tá. Por exemplo, se eu quisesse aprender robótica naquela época, para operar, eu teria que ir para Bogotá ou... A partir de 2012... porque saía oficial de Bogotá. Exato, porque a partir de 2012, quando a gente fazia a certificação até 2012, a gente fazia a certificação internacional pela Intuitive. Entendi. A partir de 2012, que Bogotá se tornou a referência, para os hospitais que obrigatoriamente exigiam ter essa certificação da Intuitive, teria que ir para Bogotá ou ir para os Estados Unidos. 2017, se eu não me engano, a SBU, como Sociedade de Urologia, reconhece o centro de treinamento do Sírio como um centro de treinamento capacitado para fazer os treinamentos em robótica. Lembro que a urologia, o robô atua em várias especialidades, mas o grande... A prostatec. foco da robótica sempre foi a urologia pela prostatectomia. Por exemplo, nos Estados Unidos hoje, mais de 95% de todas as prostatectomias são feitas via robótica. Via robótica. Você tem que justificar por que não fazer. Aquele negócio por que você não operou pro robô? Exato. Por que você abriu? Então, com essa mudança de padrão, a SBU foi total apoiador da gente ser ainda um centro de capacitação aqui no Brasil. Concomitante a uma mudança de paradigma nos Estados Unidos, que a partir de 2017 começaram a ter outros centros independentes também. Da mesma não forma era só dessa empresa. Não era, até 2017, toda a certificação, todo mundo que operava no mundo tinha a certificação da Intuitive. E aí, a partir de 2017, a própria empresa começou a admitir que não precisaria ter necessariamente só ele como centro de treinamento, poderia ter outros centros de treinamentos com capacidade de fazer o treinamento, desde que cumprisse algumas regras. E a gente começou novamente a ser um centro de capacitação, sempre
com a coordenação e apoio do Dr. Anuar Mitri, Nossa. referência Doutora em Anuar urologia. que não é um Um gentleman. lorde. Meu Deus Um do lorde. céu. Eu Eu só. falo para ele sempre que eu tenho a honra de estar É, junto a ele. eu convidei ele, teve a jornada de urologia do Altietê e eu ia fazer a segunda. Por alguns problemas não deu para sair a segunda lá em Mogi. E eu liguei para ele, consegui o telefone, eu fiquei impressionado a forma que ele me atendeu. Super gentil. Renato, bom dia. Eu falei, meu Deus, Dr. Miguel Isrugi, nem se fala, né? Mas são pessoas com um nível de educação, né? Exato. Parece que são pessoas diferenciadas, né? Tem muitas aí que não chegam nem a 10% deles e se acham... Lembra aquela frase do mundo mal frequentado? Ela se explica várias situações. A filósofa Juliana. Não posso contar para minha esposa que ela tem razão, mas... Não fala. Ela não tá vendo mesmo, pode falar. Ela não tá vendo, não tá assistindo. É esporte da gente ficar discutindo, mas eu admito que ela tem. Sim. A partir daí, a gente começou a fazer como centro de capacitação e até hoje a gente faz vários treinamentos. Hoje a gente faz o treinamento em cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia de tórax, alguns Robótica treinamentos... também na cabeça e pescoço? Sim, fazendo cirurgia transoral. Cirurgia de tórax, cirurgia cardíaca, cirurgia geral, coloprocto, gineco. E hoje no Brasil tem quantos centros de treinamento? Então, teve uma mudança em 2021, pela própria regra da MB. Até 2021, todos os centros de treinamentos que existia, obrigatoriamente tinha a parte de simulador, tinha a parte teórica e uma parte de treinamento animal, prático. A partir de 2021, a MB determinou que não seria mais oficialmente a certificação da Intuitive como referência no Brasil. A referência para treinamento teria que ser mediante a orientação das sociedades ou de centros capacitados a isso. E possibilitou o fato de, a partir de 2022, se eu não me engano, você fazer o treinamento a partir do simulador, você já, partindo regras, você ter determinado desempenho comprovado, você já começar a fazer os primeiros procedimentos de cirurgia robótica, sempre tutorado por um proctor. Então, o proctor tem uma função de ser um médico mais experiente na cirurgia robótica, que vai estar auxiliando nesses primeiros procedimentos. A partir de 2022, começou a ter diversos centros de treinamentos a partir só do simulador, mas hoje no Brasil, com o treinamento que a gente fala completo, com todas as fases, com esse treinamento prático, a gente tem o centro de treinamento do Sírio, tem o centro de treinamento do Einstein, tem o centro de treinamento do ERCAD em Barretos. O centro de treinamento do ERCAD no Rio de Janeiro. Só esses 4? E tem o da própria empresa que representa a Intuitive aqui no Brasil, aqui em Barueri. Pelo menos que eu me lembro agora de cabeça, são esses 5. De indústria que fabrica o robô, é só uma? O Da Vinci, sim. O Da Vinci é fabricado pela Intuitive, que é uma empresa americana. Reinou sozinha durante pelo menos 20 anos no mundo inteiro. Mas hoje, quando você fala em cirurgia robótica, você tem pelo menos 88 plataformas robóticas em atividade e você tem robô hoje para tudo. Então, você tem robô para coluna, você tem robô para quadril, robô para o joelho. Caramba! Robô específico para algumas especialidades e para algumas formas de atuação cirúrgica específica, por exemplo, dessas da ortopedia, assim como você tem vários modelos de cirurgia robótica que são novas plataformas, com novas formas de você estar operando, mas sempre com os mesmos princípios. Aqui no Brasil hoje, você tem autorizado 3 plataformas, que é a Da Vinci pela Intuitive, o Hugo pela Medtronic e o Versus pela CMR. São todas empresas americanas? Não. A Medtronic, a sede dela principal é nos Estados Unidos, a Intuitive é nos Estados Unidos, a CMR é em Cambridge. É uma plataforma bem diferente. Não tem nenhum alemão? Oi? Não tem nenhum alemão. Estranho, né? Tem plataformas alemãs que estão começando, principalmente na parte de microcirurgia, mas não autorizadas aqui no Brasil a estar atuando. Eu lembro que para a plataforma está atuando aqui, assim como qualquer equipamento de saúde, você tem que passar pela Anvisa, ter aprovação da Anvisa para você
poder estar usando junto ao paciente aqui. Eu estava num congresso, não vou aqui citar nomes, um respeitado urologista disse que num grande hospital público de residência de uro aqui em São Paulo, eles estavam tendo um problema. Isso aí falou no congresso. Ele falou assim, nossos residentes de uro estão saindo, sabendo fazer cirurgia prostaté por via robótica e laparoscópica. Mas não estão sabendo, saindo, fazer por via aberta. E ele colocou essa questão. Acho que nós estamos tendo um problema. Como resolver? Isso é um problema que talvez você está vendo agora dentro da urologia, mas é um problema que, por exemplo, nos Estados Unidos já acontece com a colecistectomia há muitos anos. Então, por exemplo, a colecistectomia laparoscópica, você não tem mais justificativa para você estar fazendo nos Estados Unidos há mais de 20 anos. É famosa aquele negócio, já virou carne de vaca. Exato. Né? Então, você tem um problema de formação, de que o residente formado desde a época que ele era graduando ainda da faculdade, ele nunca viu uma colecistectomia aberta. Nunca viu. Ele nunca viu. Então, a rotina que a gente tem de tratamento aqui no Brasil, que você está numa curva de aprendizado ainda, você teve alguma dificuldade no modo laparoscópico, não, eu vou abrir e resolvo, ele nunca viu aberto. Então, ele, culturalmente nos Estados Unidos hoje, quando você tem uma intercorrência que você não é capaz ou não tem equipamento suficiente para você poder resolver naquele momento, por exemplo, uma lesão de via biliar, alguma coisa assim, a conduta é você drenar, estabilizar o paciente e esperar uma situação cirúrgica mais conveniente com uma pessoa mais gabaritada ou com um equipamento adequado se você não tem naquele momento disposto. Meu Deus. Então, a própria conduta de rotina disso mudou. Eu lembro quando eu estava em 2008, em Estrasburgo, fazendo o treinamento de instrutor de cirurgia robótica e acompanhando algumas cirurgias no hospital, eu vi a primeira vez um procedimento urológico que estavam fazendo uma nefrectomia num paciente obeso, via aberta, e o cirurgião estava com bastante dificuldade, bastante sangramento, ele optou por fechar a parede abdominal e passar a laparoscopia para ele ver melhor e parar o sangramento. Coisa que era totalmente o inverso do que a gente tinha de ideologia aqui no Brasil. E eu vi efetivamente ele fazer isso e ficar muito mais fácil. História. Que Por favor, vamos converter para laparoscópica. Exato, porque eu tô com muita dificuldade e não tô enxergando na cirurgia aberta. Meu Deus. Para mim foi uma mudança de paradigma absurdo isso, e você vê que isso eles faziam de rotina em 2008 na França. E hoje aqui nos grandes centros, principalmente, que já está com a cirurgia minimamente invasiva consolidada como meio convencional, você já tem essa ideologia que em 2008 já era uma rotina na França. Quando a gente fala de cirurgia no Brasil, a gente tem vários Brasis dentro do próprio Brasil, de realidades totalmente diferentes. Aí que eu vou te perguntar, não perca seu raciocínio. A robótica já é uma realidade hoje. Einstein, Círio, Redditor, Oswaldo Cruz, né? Moinhos de Vento, né? Na sua opinião, quando você acha que essa realidade estará disponível Mogi das Cruzes, Jundiaí, outros hospitais públicos grandes em São Paulo? Do estado de São Paulo. Hoje que eu saiba, a gente tem no Brasil mais de 110 plataformas em atividade. Então, quando você está falando de cidades de menor número de população, cidades menores, mais próximo da gente aqui, São José já está vendo para colocar o primeiro robô, se não já colocou. São José é pioneiro em tudo, incrível. Como polo de tecnologia lá. Não, mas convênio. Hospital conveniado. Mas, por exemplo, você tem em vários lugares hoje no Brasil hospitais que você tem parte particular e convênio, parte SUS, atuando tranquilamente. Então, por exemplo, hoje em São Paulo, né? Você tem o ICESP, você tem o INCA no Rio de Janeiro. Santa Marcelina logo também. O próprio HC já está com o robô fazendo como hospital-escola. Então, você tem um
problema da rede pública, que você tem que ter a verba para você comprar o robô, e você Hoje, tem que ter uma verba 3 milhões? em torno de 3 milhões e meio de dólares. Eu não tenho nenhum vínculo com a empresa. Eu presto serviço 20 milhões de reais, mais ou mais ou menos. menos isso, 20, 21 milhões de reais. Nossa, é E você tem que dinheiro. ter um FII para manutenção do equipamento e para aquisição das Mensal, pinças. que deve ser Ah, caro. Você tem que ter um FII para você continuar adquirindo pinças para você continuar rodando o equipamento. Senão você fez um investimento de 3 milhões e meio e você não vai estar atuando. Você não está operando com ele, é prejuízo. E você tem que ter volume. Você tem que ter volume. Óbvio. Então, hoje em dia, você tem uma ideologia de estudo de mercado para você ver se não é qualquer hospital que cabe você colocar robótica, Tipo mas um sim. McDonald's, né? É o que o McDonald's Exato. faz, né? Você tem que ver se o perfil de paciente atendido naquele hospital condiz com você fazer um investimento desse tipo e você vai ter retorno enquanto isso. Uma vez um amigo meu, ele tem muito dinheiro e ele queria montar um McDonald's faz já uns 15 anos numa cidade aqui do Alto Tietê. Não era Mogi, uma cidade próxima a Mogi. O McDonald's falou assim, não, você não vai, nós não vamos vender a franquia para você porque a gente fez um estudo lá e não tem sentido não montar tem naquela. giro. Né? O pessoal vai em Mogi, Sim. né? Não perca o seu raciocínio. Eu esqueço. Dê o seu like. Você está aprendendo tudo de laparoscopia e cirurgia robótica. Dá o like. Inscreve no canal. Compra o livro. Esse aqui, já vou avisar o Marcelo que vai ganhar. Sempre aqui o convidado ganha alguma coisa. E quer patrocinar o nosso programa? Ó, aproveita, hein? Que as cotas estão baratas. A gente já tem Coca-Cola, a gente já tem Google querendo patrocinar. Renato pode deixar @gmail.com. Marcelo, eu sei que você também é um bambambam em eletrocirurgia. Esse é um curso que eu Explique gosto de. tudo! É um curso que eu gosto bastante. Tiver tomada para trocar na sua casa, coisa para pintar, Dr. Marcelo também. Como faz tudo? Faz robótica, dá curso, qualquer coisa que ele faz, viu? Eu vou voltar um pouco antes. Em 2008, quando a gente montou o centro de treinamento do Sírio de cirurgia robótica, junto com a Juliana, a gente teve a ideia de montar uma empresa em que fazia serviço de ensino médico. Isso me permitiu... ensino médico em relação a tudo? Em tudo. Então, o que a gente... Lógico que o meu foco direto é na parte de cirurgia, mas a ideia é a gente ser capacitado como empresa a estar atuando junto a parceiros no que precisar. Então, hoje, por exemplo, como empresa de ensino médico, a gente presta serviço em vários hospitais em São Paulo, no maior volume no Sírio-Libanês, com certeza, que é o nosso grande parceiro, mas a gente dá curso de cirurgia robótica, dá o curso de eletrocirurgia, ajuda na pós-graduação. Isso a sua empresa? Minha empresa. Tá. Minha empresa. Como que é? Eu tenho um hospital. Eu quero contratar aqui para capacitar em... Eu quero contratar a empresa para capacitar, por exemplo, um exemplo que é possível ser feito. O hospital X da cidade Y, ele quer fazer um treinamento específico para o seu corpo clínico cirúrgico ou até, dependendo como for, a gente consegue atuar em áreas, por exemplo, eu quero melhorar meu indicador de dor torácica no pronto-socorro. Então, a gente ajuda a analisar a rotina que acontece hoje. Você faz todo o levantamento. Vendo o indicador real e a gente vê a possibilidade de treinamento da equipe multi no sentido de melhorar os processos, no sentido de verificar os espaços que você tem a ganhar legal, hein? E você melhorar o indicador. Depois o Dr. Marcelo, no final, vai deixar um Instagram, tudo bonitinho aqui, se quiser contratar, né? Óbvio, você ir patrocinar o nosso programa também, né? Senão a gente não vai fazer nada. Hoje lá no Sírio, a gente dá os cursos de eletrocirurgia em todas as pós-graduações de urologia, em parceria com a doutora Noar Mitri. Na urologia, por exemplo, em que situação? Eletrocirurgia é você usar o bisturi elétrico. Eu sempre brinco que o bisturi elétrico é talvez o que o cirurgião... Ninguém sabe usar do cirurgião. A gente manda, põe lá. Mais usa quanto e menos põe? sabe. Exatamente. Põe em 35 aí. Não é assim? Exatamente. Por exemplo, aquele Force FX, que é da Medtronic, que tem tudo que é
Rapaz, eu sou azulzinho médico eu sou médico pobre, rapaz. Não, esse tem em quase todos os hospitais hoje. Ele é um bisturi elétrico que tem mais de 30 anos. Ele tem, Aquele do vermelho de pisar ele a tem caneta. 17 funções. Ele tem 17 Não funções sabe. e o cirurgião normalmente usa uma ou duas. Uma, queima e cauteriza, com corta e grande chance. cauteriza. Então, para você ter uma ideia, eu provo nesse curso prático que a gente faz que toda vez que você viu alguém da equipe tomar um choque é um erro de utilização do bisturi elétrico. Não existe aquele mito da luva furada, não existe eu tenho uma condutância diferente. Coloca aqui para queimar. Morre de medo de levar choque. É um erro de utilização do bisturi elétrico. Poxa, não dá para você vender isso online? A gente citou uma coisa ótima. Sócio. A gente provavelmente, Tá precisando de um sócio? pro ano que vem, a gente está criando uma plataforma de ensino de laparoscopia à distância. No mesmo modelo do curso do FLS, do Colégio Americano de Cirurgia. E provavelmente vão ter É que algumas coisas é difícil ser online, né? Na laparoscopia, não. Eu vou te falar que a gente criou um modelo copiando do modelo que já existe do FLS Já tem. americano e que funciona muito bem. O FLS americano, ele foi criado na pandemia, onde você não podia reunir pessoas para você fazer cursos, tudo. E eles criaram um modelo de curso de laparoscopia à Várias distância. etapas. Várias etapas para você aprender no mínimo a fazer sutura, Mas a manipulação. pessoa compra o curso inteiro. A pessoa fazia isso como um pré-curso para você fazer os cursos específicos de procedimento. Poxa, que bacana, hein? Pô, você vai voltar aqui para falar para a gente depois disso. Então, a gente deve estar lançando para o ano que vem. A ideia é que, por exemplo, o acadêmico de medicina que está se preparando para um concurso de prova de R1, o residente que está em período de formação, ou aquele médico que não participou de alguma forma da curva de aprendizado de laparoscopia, ele recebe um material em casa, desde o móvel, para ele criar um rack de laparoscopia na casa dele, na garagem em casa, ou a caixa preta, ele adapta o laptop dele em cima e você consegue replicar exatamente todas as coisas de um curso. Porque quando eu estou pessoalmente, como é que acontece? Mas você vai oferecer isso para vender. Exato. Como é que acontece? Se você vai num curso comigo lá no Sírio, você está na caixa preta, fazendo treinamento, olhando para o monitor, e eu estou olhando para o monitor e te falando o que vai fazer. Isso é totalmente replicável pelo online. Se eu estou olhando para o monitor para te orientar e ele está olhando para o monitor para saber o que ele está fazendo... Então ele adquire o curso e já vem tudo montado para ele fazer. Vai receber tudo em casa como comodato durante o curso, e se ele quiser adquirir o equipamento para ele continuar o treinamento dele, ele pode adquirir sem problema nenhum. Poxa vida, que coisa legal, hein? Vai ter várias novidades para ano que vem. E eu já vou falar aqui também uma novidade, ó. Você falou novidade, o Marcelo tá falando que o ano que vem vai ter esse curso. Nós também, do Podeixar, vamos ter um curso também para fazer, para que vocês também possam adquirir mais para frente. Nossa, é tanto assunto. O Marcelo é outro que vai ter que voltar aqui outro dia, viu? Câncer de pâncreas. A gente escuta muito falar que câncer de pâncreas teve o apresentador Marcelo Rezende. Tudo bem, uma situação um pouco à parte, né? Mas preocupa muito a gente, né? E quem está nos assistindo é um câncer preocupante. O que você poderia falar para a gente do câncer de pâncreas? A dificuldade do câncer de pâncreas é justamente a dificuldade diagnóstica, porque quando ele dá sintoma, ele é um sintoma já muitas vezes tardio. E a agressividade da doença... Na fase inicial é igual próstata, não tem sintomas? Ele praticamente não tem sintomas. É aquele BO da próstata, né? Fase inicial, 90% pode ser curado na fase inicial. Mas a fase inicial não dá sintomas. É por isso que a ideia de você fazer um acompanhamento médico para você ver saúde, você fazer exames de prevenção uma vez por ano. Eu sempre brinco no consultório que você vê, cultural mesmo da gente, você vê muito mais viúvas do que viúvo. Porque a mulher tem uma cultura de saúde, de preservação de vida muito maior. A menina começa a ir no ginecologista na adolescência e fazer exames de rotina todo ano, independente se está doente ou não. O homem, culturalmente, para de ir no pediatra, foge de médico igual o diabo da cruz, a não ser quando ele tem uma febre de 38 e uma sensação de morte iminente. Não faz check-up de próstata, a gente vê isso. Quando a esposa obriga. Sim. A mulher é fundamental. Exato. Ela não só para a saúde dela, mas para a saúde do próprio homem. Sim. Eu tive a apresentação aí, quem assistiu,
a apresentação que eu tive do Novembro Azul, eu falei isso lá. A mulher é peça-chave nessa situação Graças toda. a Deus, pelo menos a minha impressão do consultório é que nessa nova geração, principalmente abaixo de 30 anos, essa cultura vem mudando. Nos últimos anos, posso te falar que eu já comecei a receber pacientes abaixo de 30 anos que venham no consultório com uma perspectiva de avaliar o que ele pode melhorar a qualidade de vida, Sim, avaliar a alimentação, sim. avaliar a rotina, fazer exame de check-up. Sim. O que é uma mudança de padrão cultural. Sim. Na minha geração, na sua geração, Nada, me esquece. Nada não disso. aconteceu isso. É só trabalho. Exato. Pessoal, já chegou a hora do programa terminar. O Marcelo é outro que vai ter que voltar, porque faltou vários assuntos. Ó, ele vai ter que voltar para falar com a gente de hérnia, cálculo de vesícula. Qual que é a previsão para o curso ano que vem, lançamento? A gente deve estar ano que vem, daqui a pouco. Daqui a pouco. A programação é a gente estar no final do primeiro semestre saindo com uma plataforma de ensino desse curso de laparoscopia à distância. E provavelmente a gente vai conseguir organizar alguns clubes de estudo com pessoas de referência nacional, em que a gente vai estar fazendo... Você já tem na URO, doutora Anuar. Sim, já tem na urologia, pelo menos conversado, o doutor Anuar, na ginecologia, grandes nomes da ginecologia, cirurgia do tórax, cirurgia geral. Então a gente tem grandes parceiros, eu não vou expor o nome das pessoas aqui ainda, porque não está tudo fechado. Mas a ideia é justamente a gente criar clubes de estudo, onde a pessoa tem a possibilidade de, desde estar recebendo trabalhos de revisão indicados por essa pessoa, mas fazer uma programação de estudos de temas de revisão durante o ano e fazer uma interação, inclusive, de discussão de caso clínico. E você já deixa combinado aqui que tudo quando online. você tiver prestes, você já me avisa para a gente poder divulgar. Vai ser um prazer. Esse curso. Vai ser um prazer, vai ser uma honra. Marcelo, a gente sempre termina com uma mensagem que o convidado deixa. E hoje eu não vou sugerir nada. Eu quero que você, de tudo isso que a gente falou, você deixe uma mensagem olhando para a câmera da verdade aqui, sobre o que na sua área é importante que a pessoa se preocupe, saiba. Eu acho que não só na minha área, mas se for para ter uma mensagem pensando do ponto de vista de atuação como profissional de saúde, é para você voltar ao tempo de antigamente, onde você tinha um profissional de referência, onde você tinha uma cultura de ter uma parceria, de ter um médico de referência, no sentido de ele conhecer realmente você, conhecer seus hábitos, conhecer o hábito da tua família e poder te dar noções de saúde com melhor perspectiva de qualidade de vida. E eu termino, não é a minha área, mas eu me sinto na obrigação de falar também. Pense 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 10 vezes antes de fazer uma cirurgia bariátrica. Procure profissionais igual, por exemplo, ao Marcelo Cerdan, né, em que ele vai estudar o seu caso a fundo para ver se realmente você se encaixa nos padrões para fazer essa cirurgia. Porque a situação aí fora está difícil, pessoal. Estão fazendo bariátrica aí sem indicação, alguns profissionais. Obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Pode deixar. Vem ser diferente com a gente.